Questão número 11, também para o cargo de perito médico-legista. Com relação aos documentos médico-legais. O relatório médico-legal lavrado pelos peritos oficiais após suas investigações chama-se parecer médico-legal? Já vamos analisar a resposta. Está errada a alternativa A. Como diz o França. Assim, quando na marcha de um processo um estudioso da medicina legal é nomeado para intervir na qualidade de perito, e quando a questão de fato é pacífica, mas apenas o mérito médico legal é discutido, cabe-lhe apenas emitir suas impressões sob forma de parecer e responder aos quesitos formulados pelas partes, perícia deducente. O documento final dessa análise chama-se parecer médico legal. Então, não é o relatório médico lavrado pelos peritos oficiais, não é um parecer médico legal. Parecer médico legal é quando chamamos, na marcha de um processo, chamamos um especialista em medicina legal para dar sua opinião. Não vai ter nada de descrição nessa peça dele, nesse documento dele, nada, vai ter somente a sua opinião, os seus conhecimentos ali vão ser utilizados para dar sua opinião, seu parecer. Alternativa B. Atestado médico oficioso é aquele usado para justificar situações menos formais, dados sob o interesse de uma pessoa física ou jurídica de direito privado. Exemplo prático é o atestado para justificar a ausência à atividade de educação física. Está correto. Segundo França, então, o atestado médico, quanto à sua procedência ou finalidade, pode ser administrativo, quando serve ao interesse do serviço ou do servidor público, judiciário, quando por solicitação da administração da justiça, e oficioso, quando dado no interesse das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, como para justificar situações menos formais em ausências de aulas ou para dispensar alunos da prática da educação física. Então, copiou, colou. Essa questão aí é que ela copiou do França e colou ali na alternativa que fala exatamente essa justificativa da ausência de atividade de educação física. A alternativa C também está errada. O que diz ali? Quando o relatório médico legal for ditado diretamente ao escrivão e diante de testemunhas, terá o nome de laudo médico legal. Não, errou ali o finalzinho só. Se o relatório, segundo França, se o relatório é realizado pelos peritos após suas investigações, contando para isso com a ajuda de outros recursos ou consultas a tratados especializados, chama-se laudo. E quando o exame é ditado diretamente ao escrivão e diante de testemunhas, dá-se-lhe o nome de auto. Então, ali quando ele fala que terá o nome de laudo médico legal, está errado. Esse é o auto médico legal. E a alternativa D, a comunicação compulsória de um fato profissional que é feita pelo médico, a autoridade competente, é denominada de certificado médico. Está errado. A alternativa D está errada. A França diz que notificações são comunicações compulsórias, feitas pelos médicos a autoridades competentes de um fato profissional por necessidade social ou sanitária, como acidentes de trabalho, doenças infecto-contagiosas e a morte encefálica à autoridade pública, quando a instituição da saúde pública ou privada, de acordo com o artigo 12 da Lei nº 8.489, de 18 de novembro de 1992. Então, como estamos aí vivendo uma pandemia, né, todos os testes positivos de Covid têm que ser notificados, são comunicações compulsórias feitas pelos médicos às autoridades competentes. Então, quando a pessoa vai lá fazer um teste e dá positivo, o médico ou qualquer pessoa que seja responsável por esse teste, que tenha conhecimento desse teste, ele tem que fazer essa notificação. Então, é uma comunicação compulsória de fato profissional, denominada aí notificação, não certificado médico, como diz a alternativa. Nos resta, então, a alternativa B correta. Questão número 12, para o cargo de perito criminal geral. Considerando os efeitos produzidos pela eletricidade artificial ou industrial, pode aparecer esse termo também. Qual das respostas abaixo não está relacionado a esses efeitos? Então, temos a alternativa A. Fulminação. Não é fulminação. Fulminação não tem nada a ver com eletricidade artificial, como diz ali o enunciado. A fulminação está relacionada à eletricidade natural ou até cósmica, como pode aparecer esse termo, quando ela age letalmente sobre o homem. Então, a alternativa aí, uma das respostas que não está relacionada aos efeitos da eletricidade artificial, como pede a questão, é a alternativa A. Então, leiam sempre muito bem o enunciado. Ali até colocou o não no enunciado em letras maiúsculas, tá? Ele quer saber aquela que não está relacionada, porque todas as outras estão relacionadas à eletricidade artificial. Então, a alternativa B, eletropressão, é a atuação da eletricidade artificial ou industrial sobre o homem, causando morte ou não. A eletrocução, que vocês ouviram esse termo.
Esqueçam a eletrocução. Segundo o França, a eletrocução só é utilizado, esse termo só é utilizado para casos de execução judicial em cadeira elétrica, coisa que não existe no Brasil. Então, sempre que tiver a eletricidade artificial atuando sobre o corpo humano, é eletropressão. Sinal de Jelinek ou marca elétrica de Jelinek é a lesão da pele com forma circular causada pela ação da eletricidade artificial ou industrial. Então está associada realmente à questão da eletropressão, à eletricidade artificial. E a alternativa D, fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular causa a morte cardíaca pelo efeito da corrente elétrica sobre o coração, alternando-lhe a condução elétrica normal, normalmente associada a correntes abaixo de 120 volts. E essa determinação toda no livro de França está associada à atuação da eletricidade artificial. Certo? Então, todas essas aqui estão relacionadas. Essa aqui pode até, a questão da fibrilação ventricular pode até estar associada à eletricidade natural também, raio. Mas a única dessas questões ali que não tem nada a ver com a eletricidade artificial, outra das alternativas, é a fulminação.